Boa noite, meus queridos amigos. Bom dia ou boa tarde. Não sei que horas você está vendo esse vídeo, mas é com muito carinho e alegria que a gente se reúne mais uma vez juntos para estudar o livro Entre a Terra e o Céu. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 24, Carinho Reparador. Antes de iniciar, eu gostaria de fazer uma breve prece para a gente entrar em sintonia, para cumprir o objetivo desse estudo, que é interiorizar, introjetar em nós os ensinamentos tão profundos por esse drama tão complexo que André Luiz conseguiu gravar através do nosso mestre Chico Xavier, nessa obra muito especial. Então, querido mestre Jesus, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estudo e de aprendizado. Que possamos, Pai, sob a sua ajuda e as suas diretrizes, nos abraçar em espírito uns aos outros, aprendendo a nos acolher, a nos perdoar, a desistir de buscar vencedores, certos e errados, transcender uma dicotomia entre nós contra eles, percebendo que somos todos irmãos, todos herdeiros de nós mesmos, todos artífices da qualidade de vida e da saúde desse planeta. Que possamos despertar em nós mesmos, Senhor, através do amor e do estudo. Que assim seja, graças a Deus. Então, meu nome é Rafael Torraca, eu sou um membro da Missão Paulo, e é com grande alegria que estou aqui nessa parceria com o Caibar Schutel, iniciando o estudo de hoje. Então, esse aqui é a capa, né, do nosso livro, da nossa obra. E no primeiro capítulo, como ideia central desse capítulo 24, né, Carinho Reparador, a gente encontra uma lei divina, um dado de realidade da existência, que na vida apenas o amor constrói verdadeiramente. O mal, como ilusões de nossas perspectivas limitadas no tempo e espaço, de uma encarnação buscando facilidades dentro do nosso egoísmo, do nosso orgulho, buscando vivenciar prazeres primitivos, imediatistas e efêmeros do sexo, do abuso de álcool. Todo o mal, eles são construções temporárias, que o tempo saberá desconstruir pouco a pouco, através de muito sofrimento para quem tenha contribuído para esse mal, mas apenas o amor verdadeiro constrói, como veremos na saga desses personagens nesse capítulo. Secundariamente, esse trecho do livro também mostra que quando nós nos revoltamos, quando nós caímos numa perspectiva, numa sensação de que somos injustiçados, que as dificuldades, as vicissitudes da existência, elas não são justas, que houve algum erro dentro do plano divino para nós, essa perspectiva, ela fatalmente se esvaece, ela desmorona quando adquirimos um panorama espiritual mais alto, em que podemos observar todos os nossos equívocos multimilenares ao longo de existências diversas. E aí tudo se encaixa e não há mais como sustentar uma posição de uma revolta ou essa sensação de uma injustiça. Isso acontece apenas quando nós temos um ponto de vista limitado no tempo, de apenas algumas décadas
que é uma existência humana de 7 ou 8 décadas perante a eternidade do Espírito. E também esse capítulo ele mostra algo muito, muito interessante, que a obsessão espiritual, quando nós nos conectamos com algum irmão menos feliz da esfera espiritual, que nos deseja e tenta nos causar algum mal, algum sofrimento, isso apenas piora, apenas agrava, intensifica as chagas que nós carregamos dentro do nosso perispírito, onde fica marcada toda a nossa trajetória de erros e acertos no corpo causal, que é uma das camadas do que Allan Kardec chamou de perispírito. Mas a verdadeira cura, a verdadeira transformação do ser, ela não acontece simplesmente pelo afastamento desses amigos obsessores, mas unicamente se ocorrer a transformação de dentro para fora. Nossa transformação mental, emocional, que transbordará em nossos veículos em mais saúde e em mais equilíbrio. Então, iniciando nas palavras de André Luiz, ele inicia o capítulo dizendo que Odila, sobre o patrocínio da irmã Clara, que foi tema do capítulo anterior, né, fora internada numa instituição de tratamento lá no plano espiritual. Então a gente lembra que Odila estava cega num ciúmes grave, buscando aniquilar, buscando uma vingança em relação à nossa irmã Zulmira, que contraiu segundas núpcias com Amaro, que foi o companheiro de Odila na encarnação que ela, na última encarnação, agora que ela está desencarnada. E a irmã Clara soube envolvê-la em seu amor, que a gente vai ver em seguida de onde que vem esse poder, que nem Clarencio, nem o ministro Clarencio era portador, e só a irmã Clara foi capaz disso, mas de tirar a Odila dessa perfeita hipnose em que ela se encontrava. E André descreve que quando a irmã Clara, né, de uma hierarquia espiritual bastante avançada, que superava até o ministro Clarencio, quando ela se inteirou da amargurada mulher que deveria renunciar ao companheiro que permanecia na Terra, isso quando André, Hilário e Clarencio foram buscar a ajuda da irmã Clara e contaram a história, né? André descreve que eles viram na irmã Clara uma imensa compaixão lhe estampar no rosto. Seus olhos se enevoaram em lágrimas que não chegaram a cair, mas ela se emocionou, ela sintonizou, porque ela sabia o que Odila estava passando, ela sabia o tamanho da dificuldade, do esforço que seria necessário para ter esse desapego e desvencilhar desses ciúmes doentio. E aí André diz algo interessante, que aí ele compreendeu, né, que a nobre instrutora, a irmã Clara, aureolada de soberanos valores morais, trazia consigo profundas mágoas imanifestas. Então André diz que eles ali, Clarencio, André e Hilário, buscavam um reconforto através da irmã Clara para o coração infeliz da Odila, mas o coração da irmã Clara talvez estivesse padecendo ainda mais, por dificuldades ainda mais atrozes do que a narrativa da Odila. E é justamente daí que vem esse grande poder que a irmã Clara é portadora. Então, Clarencio é bastante brilhante dentro do raciocínio, dentro do plano da mente, da lógica, da cultura. Mas esse poder que a irmã Clara possui, que nenhum dos três ali possuíam,
é de ter passado por dramas ainda mais atrozes, mais difíceis, e com isso ter a envergadura moral de conseguir entender profundamente, empatizar profundamente com o que Odila passava, já tendo superado a irmã Clara isso na sua própria trajetória dentro de si mesma, e com isso despertar em Odila esse intuito evolutivo de trilhar esse mesmo caminho trabalhoso e difícil, mas impossível de não ser trabalhado algum dia, dentro da lei de progresso, dentro da vontade de Deus para nós. A inércia e a permanência eterna voltada à vingança e ao mal não irá ocorrer em hipótese alguma. Então, o próprio ministro Clarencio descreve que a irmã Clara já atingiu o total equilíbrio dos centros de força, dos nossos 7 centros de força, os quais irradiavam ondulações luminosas e distintas. Quando a irmã Clara estava em oração, em fluxo da própria mente enaltecida, ela emitia vibrações desse seu sentimento purificado. E essas vibrações se manifestavam como projeções de harmonia e de beleza que fluíam do próprio ser. E Clarencio explica que se os 3 ali, junto com André Luiz e Laro, partilhássemos com ela a mesma posição evolutiva, eles entrariam em relação imediata nesse elevado plano de consciência que a nossa irmã se exteriorizava, e eles não observariam apenas esse desdobramento de luz e cor que se manifestava da irmã Clara durante a oração. Eles perceberiam a mensagem glorificada que lhe nascia do coração. Porque essas irradiações que a irmã Clara manifestava durante a oração são música e linguagem, sabedoria e amor. Se eles partilhassem do mesmo nível vibracional da irmã Clara, eles conseguiriam ouvir a musicalidade e a linguagem dessa oração, mesmo sem palavras, por telepatia. E de uma maneira muito mais rica e muito mais bela que ainda a nossa linguagem não é capaz de expressar. Quase como eles estavam ali capazes apenas de experienciar um pequeno fragmento do espectro sublime que essa irmã era capaz de sentir e de manifestar. Como um animal doméstico é capaz de buscar o reconforto no calor, nos raios de sol, no calor de sol, num dia frio, mas ainda é incapaz de vislumbrar a grandiosidade do astro Sol, muito menos sondar a complexidade das reações atômicas de fusão dos átomos de hidrogênio que ocorrem e que são combustível de fornecimento de calor e da luz. André, Hilário e Clarencio conseguiam apenas vivenciar um pequeno espectro da majestade e da glória que a irmã Clara era capaz de produzir dentro de si mesma quando entrava em concentração, em oração. E durante 7 noites consecutivas, os 3, Clarencio, André e Hilário, visitavam a Zulmira, que estava encarnada, segundo a esposa de Amaro, e ela se mostrava melhor após o afastamento da obsessora dela, que era Odila, que já estava lá em tratamento com a irmã Clara no plano espiritual. Então, a Zulmira, a paciente encarnada, ela estava melhor, mas não saíra da inércia.
Então, aqui a gente encontra algo que quebra, que destrói um, algo que ainda muitos espíritas e pessoas leigas possam pensar equivocadamente, né? Que a causa dos padecimentos espirituais é totalmente responsabilidade do obsessor. Não é assim que funciona. Como eu falei no início, né? E isso que o capítulo nos mostra, o obsessor ele apenas intensifica e agrava a chaga que trazemos no fundo de nossa alma. Mas não é o afastamento puro e simples que resolve o problema, porque a chaga continua lá. E somente o próprio Espírito, somente nós mesmos podemos encontrar a cura, que deve nascer de dentro para fora. E aqui a gente encontra dois conceitos bem interessantes que a gente precisa elucidar, que é a diferença entre afinidade e sintonia. Afinidade é o compartilhamento de gostos e costumes, o que a gente pode descrever no linguajar espírita como a mesma vibração, digamos assim. Isso traz a ideia de afinidade. Mas a sintonia, ela requer uma concordância na ação. Então, um obsessor, ele só seja desencarnado ou até encarnado mesmo, só vai conseguir nos influenciar negativamente se as duas coisas se fizerem verdadeiras. Não basta apenas uma afinidade para um ser influenciar o outro. É preciso a questão da sintonia, haver uma concordância na ação. Então, antes do afogamento do Júlio, filho de Amaro, e que a Zulmira, nas segundas núpcias, virou madrasta, né? A Zulmira não sofria interferência de Odila, e a Odila já estava dentro da cegueira dos ciúmes intenso que ela vivia dentro de si, querendo causar sofrimento em Zulmira. Mas a Zulmira não sofria, não entrava na sintonia. Afinal de contas, ela não tinha dentro de si essa concordância de ação de se ferir, de se machucar. Mas com o afogamento do Júlio, que ocorreu por negligência da Zulmira, já que ela cultivava dentro de si ciúmes do Júlio. Ela queria o Amaro só para ela e achava que o esposo dividia recursos e tempo com o pequeno, o Júlio criança, e ela encontrou uma oportunidade quando eles estavam lá na praia e descuidou, e por algum tempo ela poderia tê-lo salvo e não o fez. Isso gerou uma culpa que, além de aumentar ainda mais gerar essa afinidade vibracional, descer a vibração dela para ficar em afinidade com a Odila, a própria consciência da Zulmira lhe pesava em questão que ela precisava sofrer, precisava pagar. A consciência lhe acusava de que ela precisava ser punida de alguma maneira. E aí criou-se a questão da sintonia, a concordância na ação. Odila queria causar sofrimento para Zulmira, e agora a própria Zulmira dentro de si, no processo de culpa, também queria se causar sofrimento. E aí o processo obsessivo se instaurou. Mas não bastou o afastamento de Odila para que Zulmira se curasse instantaneamente. Então, a ação da irmã Clara foi quase que instantânea, conseguindo convencer a Odila de refazer as próprias ideias e buscar se reorientar nas suas ações. Mas a manutenção da culpa e autoacusação permanecia no próprio espírito da Zulmira.
Então, ela prosseguia em extrema prostração, sobrenutrida, apática, e ela se sustentava no mais absoluto desânimo. E Clarence esclarece que a própria Odila favorecer-lhe a recuperação. Quando Odila se encontrar mais apta, após esse restabelecimento com a irmã Clara, vivenciando esse perdão e esse amor a Zulmira, irá ajudar que ela mesma consiga se perdoar e retomar a vontade de viver. Então, todo o processo de recuperação da Zulmira agora dependia da Odila aceitar o imperativo da renúncia, renunciar em ter posse do marido, do Amaro, mesmo desencarnado, para vivenciar a fraternidade e construir o futuro que interessa a todos. E transcorrida apenas uma semana, apenas 7 dias, um tempo extremamente curto, a irmã Clara já comunica a Clarence, André Hilário, que Odila revelava grande transformação. Ela fora submetida à assistência magnética no tratamento espiritual, a fim de abrir as portas de sua memória, que está lá, mesmo que a gente não consiga acessar, está no nosso perispírito, no corpo causal. E com isso, Odila conseguiu sondar o passado e reconhecer o impositivo, a necessidade dela contribuir, dela colaborar com o próprio marido, para que todos alcancem a vitória real nos planos do espírito. E, afinal de contas, Odila buscava, acima de tudo, reencontrar o filhinho, reencontrar o Júlio. E nada faria maior sentido do que ela se dispuser de corpo e alma, corpo espiritual e alma e espírito, para fazer de tudo a fim de ser útil à esposa e à filhinha que ainda estava encarnada. Então aqui, primeiramente, a irmã Clara, com sua envergadura moral de ter passado por situações ainda piores e conseguido vencer a si mesma, consegue empatizar e vibrar esse amor que é invencível, imbatível, que contamina todos, fazendo com que Odila saísse daquela hipnose de buscar a vingança a todo custo. Mas foi necessário que Odila também enxergasse um panorama temporal maior, que abarcasse mais do que apenas essa última encarnação, para cair a ficha, entender que nada é por acaso, que ninguém vivencia qualquer dificuldade que seja sem um propósito maior perante a eternidade. E que a inteligência divina perfeita que é não comete equívocos. E que nos cabe apenas escolher entre a postura inteligente de antecipar e diminuir os nossos sofrimentos ou intensificá-los e permanecermos por longos períodos em dramas intermináveis. E depois da meia-noite, quando o ferroviário, o Amaro, ele se rendeu ao sono, André, Hilário e Clarence o guiaram até o sítio indicado, onde a irmã Clara estava efetuando o tratamento de Odila. E lá, o pai de Júlio, Amaro, estava pouco consciente. Mas bastou ele perceber a presença da primeira esposa de Odila, quem ele amava profundamente, que ele já se prostrou, se ajoelhou e cobrou maior lucidez e gritou, exclamando muito emocionado: Odila, Odila!
e em lágrimas começou a descrever tudo que ele padecia dentro da alma, né? Dizendo: estou farto, eu casei de novo, entretanto essa mulher que desposei nem de longe chega aos seus pés, eu fui lubridiado, o nosso Júlio morreu num desastre, nossa filha se estiola, se tranca num quarto sem nenhuma alegria, e a madrasta que lhe impus apodrece num leito, chegando ao ponto de verbalizar: tenho rogado a morte ao céu, para que nos reunamos na eternidade, mas a morte não vem. Quem de nós nunca passou por um momento de maior dificuldade em que um pensamento como: se eu viesse a falecer, seria muito mais fácil, em que nós perdemos nossas forças, nossas capacidades de reação. Isso é extremamente comum e natural dentro das lutas que a encarnação nos traz. Algumas vezes, mesmo não enxergamos uma luz no fim do túnel. Quantos pacientes eu não recebo que falam que gostariam de já ter morrido, porque não conseguem enxergar a razão de viver. A grande questão é quanto tempo nos permitirmos demorar nesse estado. E Odila começa os trabalhos nesse sentido. Ela compreensível, ela muito mais bela pela aparência perispiritual, já que os pensamentos redentores já lhe inundavam a alma após o tratamento com a irmã Clara. Acolhe Amaro, dizendo: também eu padeci muito. No entanto, hoje reconheço que a nossa dor é agravada por nós mesmos. Então, a dor ela é inevitável. Há um desconforto quando a gente nasce. É só ver um bebê nascendo que é nítido o quanto que ele se sente desconfortável, chorando, inconsolável, até que o mínimo de conforto se restabeleça. Há um desconforto ao sentirmos fome, sede, frio, calor, saudade, cansaço. E o desconforto no processo do desencarne. São desconfortos inerentes da nossa existência, né? Fora as próprias provas e expiações a que devemos passar de acordo com o grau evolutivo do nosso planeta e do nosso quadro espiritual, mas muitas vezes nós agravamos ainda mais essas dores, tornando-as sofrimento, ao nos debatermos, ao nos revoltarmos, ao buscarmos a saída fácil das drogas ou até do suicídio. Mas Amaro responde logo em seguida, sendo honesto como ele se sente, né, dizendo que isso não impede a terrível realidade, da maneira como ele vê. A gente está em dois mundos diferentes. Me sinto infortunado, desarvorado e infeliz. Afinal, Amaro rendia amor principalmente pela Odila, que havia falecido. Mas nesse instante, Clarencio abeirou-se do ferroviário, do Amaro, e tocando-lhe a fronte com a mão direita, com a destra, ofereceu-lhe magneticamente o campo mental para que ele recordasse de súbito, de imediato, as dívidas por ele mesmo contraídas no Paraguai, no século XIX, 2 séculos atrás. E ele imediatamente estremece, já começando a compreender que nada é por acaso, e o papel dele em tudo aquilo. Então, a Guerra do Paraguai aconteceu no século XIX, em 1864 até 1870. Foi uma iniciativa do próprio
ditador do Paraguai, Solano Lopes, que invadiu o Mato Grosso logo após a Argentina, Uruguai, Rio Grande do Sul. Ele queria uma saída para o Oceano Atlântico. O Paraguai ele era o país mais desenvolvido da América do Sul na época. E logo no ano seguinte, o Brasil, Argentina e Uruguai já se organizavam, formando a Tríplice Entente, para tentar reverter essa invasão, e invadem o Paraguai. Em 69, o Marechal Guilherme Xavier de Souza, ele comandava as forças brasileiras e foi substituído pelo Conde Deu, que era o príncipe Gastão de Orleans. E foi nessa transição que o livro se inicia, né? Quando Esteves rouba a mulher, a Lola, do Leonardo Pires. Na época, a população era muito menor do que hoje, né? Menos de 1 bilhão de habitantes, e mais 300 mil pessoas morreram nessa guerra, 20% da população do Paraguai. O Brasil, então, tem um débito coletivo, né, nesse massacre que poderia ter sido, com certeza, minimizado. Então, nesse contexto, a memória do nosso Amaro volta com um influxo magnético de Clarencio. Então, a trama é tão complexa que eu fiquei pensando bastante tempo em como ilustrar isso para ficar mais claro, né? Mas nós temos aqui no século XIX os nossos 4 personagens, né? Lina, que era uma linda jovem de olhos claros, em que Esteves se encanta e se casa. Júlio, que no século XX recebeu, quando criança, o mesmo nome da última encarnação, era amigo de Esteves. E Armando, também amigo de Esteves, tinham horas de lazer, eles jogavam cartas, jantavam juntos e compartilhavam o lar de Lina e de Esteves. Tudo isso num contexto da guerra. Hoje, né, pelo menos no tempo do livro, né, que é no século XX, Lina se transformou em Zulmira, segunda esposa de Amaro. Esteves é o enfermeiro de coração partido Mário Silva. Júlio, que encarnou com o próprio mesmo nome Júlio, e Armando é o nosso Amaro, que está debatendo com o Dylan no plano espiritual. E aí o que acontece? Lina trai Esteves com o Júlio. Então os dois se encantam, dão vazão a instintos inferiores em detrimento do dever moral do casamento, e Esteves pega os dois juntos. E foi nesse próprio contexto que Esteves abandona o lar e de coração partido, tem profunda inveja da relação de Leonardo Pires com Lola, que é o início do livro, e por isso ele investe tanto na destruição do relacionamento dos dois, para ter Lola só para si, até que o Leonardo Pires o envenena Esteves como vingança. E Esteves fez tudo isso, mas depois de ter esse coração partido, que foi o estopim de toda essa outra parte do romance. Mas Lina, não satisfeita com isso, fica 3 meses com o Júlio, e Júlio e Lina continuam amigos de Armando, que compartilhavam o lar, mas Lina quase que buscando um limite e achando que poderia ter tudo sem nenhuma consequência, novamente, e só depois de 3 meses, já trai Júlio com o Armando.
ela investe e insiste bastante que está apaixonada pelo Armando, e o Armando, na época, tinha uma noiva no Brasil, esperando por ele depois da guerra. E insiste, até que Armando não consegue se conter e acaba aceitando ter esse romance. E Júlio pega os dois juntos. E foi nesse contexto que Júlio, lá na Guerra do Paraguai, busca o suicídio desesperado, bebendo um líquido corrosivo. É salvo, mas não morre, mas mesmo em tratamento, se recuperando, ele depois se embriaga, foge e se atira no rio e morre afogado. E com graves lesões perispirituais no chakra laríngeo, associado à ingestão do líquido corrosivo, o processo do próprio pensamento de culpa e de autodestruição dessa área e o próprio afogamento em si, né? E como parte dessa expiação, inicialmente ele encarna como criança já com um processo de desencarne precoce. Mas não precisaria ser naquele afogamento, que a Zulmira foi negligente, iria ser de uma outra circunstância, né? Mas o fato interessante é que o Júlio já tinha programação nessa encarnação no século XX para falecer cedo, isso não exima Zulmira das consequências morais disso. Então, isso não é um atenuante, o fato de Júlio ter programado para desencarnar cedo, ela ter sido negligente no falecimento dele afogado, né? Ela vive todo o processo de culpa em relação a isso, que vai precisar transcender dentro dela mesma, né? E Armando, na Guerra do Paraguai, ainda depois que Júlio comete suicídio, ele se desapaixona, desencanta, né, por Lina e a abandona. Diz que vai voltar depois de uma batalha, mas ele foge direto para o Brasil, casa-se, é muito feliz. E interessante que depois, já com filhos, casado no Brasil, ele está passeando com a esposa e encontra uma moça, uma transeunte, andava na rua, ela foi atropelada por uma carroça, ele vai lá acudir, ela está com o abdômen aberto, e quando ele leva ela, com a ajuda de outros, para um quarto, para ela tentar se recuperar, eles se reconhecem. Armando reconhece que era Lina, que ficou desencantada, esperando ele sem sucesso, foi até o Brasil procurando ele, teve uma vida muito difícil, se embriagava e faleceu odiando tudo a todos, principalmente o próprio Armando, né? Interessante que ela reencarna como Zulmira. E Armando, no plano espiritual, ele é mais maduro espiritualmente, e logo já não fica no remorso, ele já vai para o arrependimento e já programa essa segunda encarnação para buscar resgatar esses débitos, tendo no lar o próprio Júlio, né, que suicidou durante esse caso, esse romance aqui, que eles foram amantes, e a Zulmira, que ele também se sente responsável por ela. Então, Odila prossegue, né? Se Zulmira foi situada no templo do nosso destino, é que o nosso amor lhe deve a bênção da felicidade. Pode parecer que isso estava sendo fácil para ela, mas com certeza não. Foi um sacrifício, um esforço absurdo, porque alguns dias antes ela estava totalmente decidida em exterminar a Zulmira pelos ciúmes, pelo desejo de ter um marido só para si, pela raiva dela ter sido negligente com o próprio filho, com o Júlio ter deixado ele afogado. Então, isso demonstra ela ter entrado em contato através da irmã Clara, né,
com o panorama espiritual superior, mas com certeza foi através de muito esforço que ela estava mudando, guinando essa atitude, né, a ponto de falar que eles tinham um dever de acolher a Zulmira dentro do amor que os dois sentiam, Amaro e Odila. E dá a chave, a mudança de mentalidade para Amaro, né? Vamos interpretar a Zulmira como nossa filha, irmã de Evelina, cujos passos não competem em caminhar para o bem. E tocado nas fibras mais íntimas, Amaro, o pai de Evelina, já tendo recobrado através do magnetismo de Clarencio, toda essa trajetória desde a Guerra do Paraguai e tudo mais, Amaro chorava convulsivamente, infundindo até piedade. E aí Odila o enlaça com mais ternura, e nesse ponto a irmã Clara já se afasta deles e leva Clarencio, Hilário e André para andarem ali perto, mas para deixando os dois, porque aquele era um momento só dos dois, de Odila e de Amaro, para vivenciar a verdadeira união espiritual, o amor espiritual que existia entre eles, que era muito mais real que qualquer casamento, que qualquer relação mundana que Amaro poderia ter. E que esse amor seria a base de sustentação de toda essa trajetória de redenção e de resgate. E quando chegou a hora de Amaro voltar para o corpo, ele se despediu do André, Hilário e Clarencio, risonho, já calmo, e descerrou os olhos do corpo físico, acordando com excelentes disposições. Ele não conseguia memorizar, lembrar, né, exatamente o que aconteceu, que ele relacionava com um sonho, mas ele conservava uma ideia no cérebro que com certeza ele tinha se encontrado com a primeira esposa, com Odila, em algum lugar, e que a vira reanimada e feliz. E com isso, com essa experiência que não é tão palpável e nem dificilmente traduzida em linguagem, que muitos de nós devem ter sentido após acordar em algum momento, né? Mas é uma certeza que faz com que a gente se renove as energias, né? Ele já sentia vontade de rir, de cantar, alguém que na noite anterior estava desejando a própria morte. E foi nesse momento, então, que Odila o enlaçou carinhosamente como espírito, e Amaro já encarnado e acordado em vigília, né? E ela disposta a trabalhar, dizendo mentalmente a ele: vamos, querido, vamos estender a nossa felicidade. A Zulmira espera pelo nosso amor. Isso demonstra o quanto que Odila estava renovada espiritualmente, vencendo realmente a si mesma em prol desse processo de redenção, muito mais autoconfiante, já tendo enxergado que o real, aquilo que é indestrutível, é o verdadeiro amor, e é isso que constrói, e não o sentimento de posse que a tinha detido por tanto tempo no processo de vingança com a Zulmira. Bom, o capítulo é isso, espero que tenham gostado. E agora vamos trabalhar, vamos botar em prática e nos tornarmos úteis aos nossos semelhantes. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.